Olá, turma! Todos animados para o início de quarto bimestre? Estamos no último bimestre e hoje nós vamos começar com uma aula de advérbio, tá? Nós vamos ver o que é um advérbio. Então vamos começar. O advérbio consiste em uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então, eu já sei a primeira coisa sobre o advérbio, que ele vai modificar um advérbio, um adjetivo ou um verbo, ok? Então, vamos lá. O moinho girou devagar. Então, eu tenho ali, o moinho girou devagar. Devagar não foi como esse moinho girou, não foi o tanto que ele girou. Então eu tenho aqui um advérbio, que é uma palavra que indica uma circunstância, se referindo diretamente a quem? A um verbo, ok? João Pedro era um menino muito inteligente. Quem era inteligente? João Pedro. Mas ele era apenas inteligente? Não, João Pedro era muito inteligente. Então, eu tenho uma palavra intensificando o sentido de outra, não é isso? Inteligente é um adjetivo. Então, eu tenho um advérbio modificando um adjetivo. Ele não era apenas inteligente, ele era muito inteligente, ok? Eles voltaram bastante tarde. Eu poderia dizer apenas o que? Eles voltaram tarde. Só que eu quis intensificar. Eles não voltaram apenas tarde, eles voltaram bastante tarde, muito tarde. Então eu tenho ali tarde, que já é um advérbio, e eu tenho um advérbio, que aqui é de intensidade, intensificando, obviamente, um advérbio de quê? De tempo. Se eu falo cedo, tarde, eu estou me referindo a tempo. Então, eu tenho um advérbio de tempo sendo intensificado por outro advérbio. Tá? Em determinados contextos, o advérbio pode também modificar uma frase inteira. Observe. Certamente, todas as pessoas cometem erro. Ou seja, é certo que todas as pessoas cometem erro. Ou seja, sem dúvidas, as pessoas cometem erro. Então, eu estou me referindo à frase inteira. Então, eu estou modificando a frase inteira, tá? Então, é sempre bom lembrar que o advérbio ele serve para modificar, para intensificar o sentido de uma outra palavra ou de uma outra frase, de uma outra oração. Ok? Classificação dos advérbios. Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que exprimem. De modo geral, são elas: lugar, tempo, intensidade, modo, negação, afirmação e dúvida. Então, essas são as principais que nós temos, tá? Mas nós temos muitas. E é bom lembrar que nem todo advérbio ele é subcategorizado, ou seja, nem todo advérbio ele é divisível em categorias, tá? Então vamos ver o primeiro, advérbio de lugar. Advérbio de lugar ele vai te indicar, ele vai te situar em um determinado local, um determinado espaço. Então eu tenho abaixo, acima, cá, lá, ali, aí, além, atrás, afora, adentro, perto, longe. Então são palavras que denotam sentidos de quê? De lugar. Eu vou usar para me referir, para me situar em determinado lugar. Então minha escola é ali. Ali não é onde que é a minha escola? Sim. Então eu usei uma palavra que ela está sendo usada aqui como um adjunto adverbial de quê? De lugar, não é de tempo, é lugar. Tiago mora muito longe. Longe não é onde que ele mora? Se é onde, eu tenho o quê? Adjunto adverbial de lugar. Advérbio de tempo vai me localizar no tempo.
Eu estou falando com o tempo, é igual o tempo do relógio, tá? Agora, hoje, amanhã, depois, ontem, anteontem, já, sempre, nunca, jamais, ainda, logo, entre outros, tá? Então, nós temos o exemplo ali. Disseram que vai chover hoje. Disseram que vai chover quando? Hoje. Quando eu trabalho com a ideia de tempo, eu tenho que ter a resposta à palavra quando. Disseram que vai chover quando? Hoje. Se for lugar, eu tenho como resposta a palavra onde, tá? Guardem sempre essas palavrinhas aí que são palavras-chave na hora de conseguirmos resolver as questões. Advérbio de intensidade. Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, demasiado, meio, todo e entre outros. Exemplos ali a gente tem: a prova estava muito difícil. A prova não estava apenas difícil, ela estava muito difícil. Então eu estou intensificando uma outra coisa. Quando eu intensifico, eu tenho um advérbio de intensidade. Beleza? A vida não é nada fácil. Tenho aqui a palavra nada intensificando a palavra fácil. Ou seja, a vida não é fácil. Só que ela não é apenas fácil, ela não é nada. Não há nada nela que seja fácil. Então eu tenho uma palavra intensificando o sentido de outra, adjunto adverbial, neste caso de intensidade. Advérbio de modo. Advérbio de modo trata do modo como as coisas realmente acontecem. Então eu tenho bem, mal, assim, devagar, depressa, alerta, melhor, pior, calmamente, livremente. E a maioria dos advérbios que terminam em mente, tá? Felizmente, rapidamente. Os advérbios que terminam em mente são considerados advérbios de modo. Exemplo: falei calmamente com as crianças. Eu não apenas falei com as crianças, só que eu falei como? Calmamente. Calmamente não é de forma calma. Se é de forma calma, eu estou trabalhando com o modo. Então, eu tenho um adjunto adverbial de modo. Ela andava depressa por causa da chuva. Depressa não é o modo como ela andava. Se é o modo como ela andava, eu tenho um adjunto adverbial de quê? De modo. Beleza? Advérbio de negação. Não, tampouco, que significa também não, absolutamente, nunca, jamais, tá? Não conseguiu terminar os exercícios. Ó, não conseguiu. Eu tô dando uma ideia de que é negação. Se é negação, tem um advérbio de negação. Ele não resolveu os exercícios, tampouco leu o texto. Ou seja, não resolveu os exercícios, também não leu o texto. Não fez uma coisa, nem fez outra. É um adjunto adverbial de negação. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, deveras, realmente, incontestavelmente, efetivamente. Então, são palavras que denotam sentidos afirmativos. Certamente seremos avisados do feriado, ou seja, com certeza seremos avisados do feriado. A menina realmente gostou do presente, ou seja, ela gostou de forma real. Sim, ela gostou. Então, eu tenho um adjunto adverbial de afirmação. Beleza? Por último, a gente tem o advérbio de dúvida. Talvez, acaso, quiçá, provavelmente, dê certo, porventura, etc. Então, a gente tem aí: provavelmente irei ao mercado hoje. Eu não sei se eu irei ao mercado. Eu estou dizendo que provavelmente, ou seja, é uma possibilidade. Eu estou em dúvida. Algo pode acontecer e eu não resolver ir ao mercado. Beleza? Ela é, quiçá, a maior poeta da história. Tá? Quiçá também
indica uma dúvida, tá? Em relação às orações em que aparece. Temos ainda a locução adverbial. O que é a locução adverbial? Tá? É comum que os advérbios, em determinadas construções, sejam representados por mais de uma palavra. Ou seja, quando eu tenho mais de uma palavra com sentidos, né, com os mesmos sentidos, eu dou o nome de locução. E como a gente está falando de advérbio, é a locução adverbial. Então eu vou ter mais de uma palavra, tá, com o mesmo sentido. Então eu tenho uma locução adverbial, tá? A esse conjunto de palavras damos o nome de locução adverbial. De um modo geral, as locuções adverbiais podem ser formadas por... O que eu vou ter? Preposição mais substantivo. Sabia o discurso de cor? Quando você fala, né? Sei de cor esse exercício, sei de cor essa regra. Então eu vou ter aqui preposição mais o que? Substantivo. E a isso eu chamo de locução adverbial. Por que locução? Porque eu tenho mais de uma palavra, ok? O menino não enxerga de perto. Perto é o que? Um advérbio de lugar, como nós acabamos de ver. E aqui eu tenho uma preposição. Então, preposição mais advérbio, locução adverbial também. Preposição mais adjetivo. O pássaro cantará de novo. Novo não é um adjetivo? Se eu digo livro novo, novo dá uma característica ao substantivo. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou ter preposição mais adjetivo. Preposição mais adjetivo eu tenho também uma locução adverbial. Então as locuções adverbiais, assim como os advérbios, são classificadas de acordo com a circunstância que expressam. Se eu tenho duas palavras que estão indicando lugar, locução adverbial de lugar. Se indicam modo, locução adverbial de modo, tá? Da mesma forma que a gente vai classificar aquela única palavra quando aparece, se aparecer mais de uma com esse mesmo sentido, eu vou ter uma locução adverbial e ela receberá a mesma classificação daquela única palavra, tá? A carga semântica, ou seja, a carga de sentido é o mesmo, tá? Grau dos advérbios. Os advérbios, eles são divididos em graus, tá? E isso não é uma coisa nova para vocês. Vocês já viram isso, tá? Quando eu ensinei para vocês lá o grau dos adjetivos, nós vimos também os graus dos adjetivos, comparativos, superlativos. Então, a gente vai só ver agora o grau do advérbio. Os graus dos advérbios são comparativos e superlativos. Os comparativos podem ser de superioridade. O professor chegou mais cedo que os alunos chegaram, beleza? Então, alguém chegou mais e alguém chegou menos. Isso aqui é um comparativo de superioridade. Alguém está superior ao outro. De inferioridade. Se é inferioridade, alguém está menos e alguém está mais. Então, a criança caminhava menos rapidamente que os adultos. Então, as crianças caminhavam menos e os adultos caminhavam mais. Comparativo de igualdade. Tá? Então, se é igualdade, eu não preciso nem contestar. Se é igualdade, as coisas aconteceram em conformidade e igualdade. Ela discursou tão bem como a mãe discursou, beleza? Então eu tenho alguém aqui, né, que no caso é o pronome ela, que está indicando, que fez um discurso tão bem como a mãe fez também. Então as duas fizeram discursos iguais e a isso eu chamo de
grau comparativo de igualdade. Já o superlativo, ele pode ser analítico e sintético. O analítico, você vai ter uma alteração de grau feita por meio de acréscimo de advérbio, de intensidade. Tá? Exemplo, Alice mora muito longe. Longe é o quê? O tanto que Alice mora, mas ela não mora apenas longe, ela mora muito longe. Então, eu acrescento um outro advérbio para dar um outro sentido. Então, quando eu uso um advérbio, eu tenho o grau superlativo analítico. E o sintético é a alteração feita por meio de sufixos ao advérbio. Então, ele chegou cedo, ele chegou cedíssimo. Então, eu tenho ali o sufixo íssimo sendo acrescido ao meu advérbio. Tá? E a esse fenômeno de acréscimo de sufixo ao término da palavra eu chamo de grau superlativo sintético.